Passamos agora para a ligação covalente, ou então chamada também de molecular. Gente, nessa ligação, ninguém vai perder elétrons e ninguém vai ganhar. Essa ligação, ela só acontece entre elementos que são o quê? Não metais. Só vai acontecer entre elementos que são não metais e também não metais. Eles vão se unir compartilhando elétrons, ou seja, o que é de um também passa a ser do outro. Vamos pegar aqui o exemplo do elemento químico hidrogênio, tá bom? Para formar a substância gás hidrogênio, que é um gás também presente na nossa atmosfera, que é o H2, dois átomos precisam se unir. Ora, se cada um só possui um elétron, a união deles, galera, está representada aqui. Depois da reação química, olha só, o elétron que era de um hidrogênio passa a ser do outro, formando assim 2 elétrons para um e 2 elétrons para outro. É como se fosse um casamento. Depois do casamento, o que é de uma pessoa passa a ser da outra e o que é daquela outra passa a ser do companheiro. Então, os elétrons da última camada, né, dos não metais, quando se juntam, compartilham entre si os seus elétrons. A gente chama esse compartilhamento de pares eletrônicos, né? Porque de um lado, um compartilha e do outro também se compartilha, formando um par. E esse par de elétrons pertence tanto a um como a outro elemento. Professora, você falou que não é o octeto, não tem que ter, né, 8. No caso do hidrogênio, é o dueto, que é o mais próximo do gás hélio, que também tem 2 elétrons na última camada. Eu coloquei aqui mais 3 exemplos de como acontecem esses pares de elétrons, ó, e eles só vão acontecer entre quem? Não metais. Olha, para formar o gás cloro, que é o Cl2, precisa de 2 átomos de cloro. Cada cloro só tem na sua última camada 7 elétrons, como até a gente já viu lá quando estava formando o sal de cozinha, só tem 7 elétrons. Para ele alcançar o octeto, ele falta quantos? Apenas 1, tá certo? Eu estou falando agora, galera, do gás cloro, de 2 átomos de cloro, que são 2 não metais. Então, é por isso que é molecular, por isso que é covalente, não é iônico. Só seria iônico se fosse um não metal com um metal. Eu estou falando de covalente. Covalente são 2 átomos de elementos não metálicos se unindo. Olha, se esses 2 átomos compartilharem um parzinho de elétrons, gente, todos os 2 vão ficar com 8 elétrons na última camada. Do mesmo jeito, o oxigênio, para formar o gás oxigênio, que é O2, que são 2 átomos de oxigênio, então são 2 não metais. E do mesmo jeito o gás nitrogênio, que é N2, ou seja, 2 átomos de nitrogênio. Eles vão se ligar através de pares eletrônicos para poder formarem os seus octetos, tá bom? A gente representa por tracinhos cada par. Lá no cloro eu só botei um tracinho, significando que eles compartilharam apenas um par de elétrons para completar o octeto. No oxigênio eu já coloquei 2 tracinhos, representando que eles compartilharam 2 pares de elétrons nas suas últimas camadas. E no nitrogênio, 3 tracinhos, eles compartilharam 3 pares para poder formar o octeto de cada um. Tá? Depois que eles compartilham nas suas últimas camadas, você pode contar como cada um fica com 8 elétrons, tanto o primeiro nitrogênio quanto o segundo nitrogênio, tanto o primeiro oxigênio quanto o segundo oxigênio, e depois tanto o primeiro cloro quanto o segundo cloro. Ligação covalente é a união entre átomos que acontece por pares de elétrons. Só vai acontecer entre elementos químicos não metais.
Eu coloquei até aqui, galera, uma tabela quando tem os não metais e também semimetais, que a gente nem usa mais esse nome, mas como a figura era antiga, apareceu aí. Mas você só vai ver compostos covalentes que forem formados com esses elementos aí. Quais são as propriedades dos compostos moleculares ou covalentes? Eles apresentam pontos baixos de fusão. A água, gente, é um composto molecular, covalente. Ela vai ferver a 100 graus, é uma temperatura baixa, tá certo? São maus condutores de eletricidade, tá certo? E são solventes, né? São solúveis, aliás, em água, conseguem se dissolver em água. E, por fim, as ligações metálicas, que só acontecem entre os metais. Essa é a ligação mais fácil da gente compreender, porque só vai ser a união de metais, tá certo? Quando você vê um metal unido ao outro, pronto, é uma ligação metálica. Propriedade, isso a gente até já estudou, né? Tem um brilho, as substâncias metálicas têm brilho, conduzem corrente elétrica muito bem, calor, né? Tudo mais. Por fim, eu deixo 3 atividades. Lembrando que você pode pesquisar também no livro de vocês, quando fala de ligações químicas, né? Lá no capítulo 7. E vocês vão responder essas 3 questõezinhas, anotá-las e respondê-las no caderno, com o cabeçalho direitinho e me enviar lá no Classroom a fotografia delas, tá certo? Dúvidas podem me chamar. Lembrem-se, olhando para a fórmula, dá para a gente saber se trata de uma ligação iônica, molecular ou metálica, tá certo? Se for iônica, na fórmula vai ter que metal e não metal. Se for molecular, só vai ter o quê? Elementos não metálicos. E se for ligação metálica, só vai ter o quê? Elementos metálicos.